Olá! Depois de discutirmos sobre o planejamento e a seleção do material restaurador, chegou o momento de falarmos um pouco sobre o mapeamento da cor. E aqui vão algumas dicas que servem para todos os casos clínicos. Quando eu observo um dente natural, esses dentes naturais, em geral, apresentam três características marcantes, que são as seguintes. Como eu disse, todo dente natural apresenta uma cervical cromatizada e de baixo valor, o terço médio de alto valor e a incisal translúcida de baixo valor. Ou seja, a beleza do dente natural está exatamente no contraste entre baixo e alto valor quando eu saio do terço cervical, passo pelo terço médio e chego ao terço incisal. Então, esse contraste, ele existe tanto no sentido vertical do dente, quanto no sentido horizontal. E no sentido horizontal, esse contraste ele é representado pelos efeitos de Mamelo, que dão exatamente esse contraste de translucidez e opacidade. Então essas características são características marcantes que são encontradas em maior ou menor grau em todos os dentes naturais. E aqui vai um esquema que eu acho que é bem interessante. O terço cervical sempre ele vai ser mais cromático, o terço médio sempre terá mais valor e o terço incisal é uma região de baixo valor onde se concentra uma grande quantidade de matizes. E é muito comum eu observar dentes de prótese, de restaurações, com pouca vitalidade, ou seja, com pouca naturalidade, exatamente pelo fato de o profissional não caracterizar esses efeitos de matiz que existem no terço incisal, que exatamente são os efeitos de opalescência, né? Então essa área incisal, ela é bem interessante a gente colocar cor que vai dar realmente uma característica muito interessante e muita naturalidade na nossa prótese. Então voltando aqui para o nosso incisivo central, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho o mapeamento da cor. Sempre que eu vou fazer uma técnica de finalização, eu tenho em minhas mãos um desenho do dente, porque naquele momento não é o momento de pensar, aquele momento é o momento de executar. Então eu tendo um desenho em minhas mãos, isso vai facilitar muito o meu processo de desenvolvimento do trabalho, ou seja, eu vou para aquele momento de finalização sabendo exatamente o que eu vou fazer. Então aqui vão mais algumas dicas. Então aqui eu tenho a foto na vista frontal, bem aproximada do meu dente natural e aqui do meu dente que será restaurado, aqui com a coroa provisória. Então vamos lá. Primeiro ponto, bastante interessante. Para eu conseguir fazer uma boa finalização, eu preciso enxergar o meu dente em profundidade. Então essa foto é uma foto que eu tirei o brilho e aumentei o contraste. Quando eu faço esse trabalho na fotografia, reduzindo o brilho e aumentando o contraste, eu consigo ver as características internas do dente. É como se eu estivesse removendo o esmalte que está na superfície e enxergando internamente lá na dentina, que é onde exatamente estão os efeitos de cor do dente. E para facilitar o meu desenho, o que eu vou fazer? Eu vou inverter a minha foto. Ou seja, nesse slide eu tenho a foto como realmente o dente que está sendo trabalhado o 21, e quando eu faço essa inversão, eu também não tenho que colocar o meu cérebro para trabalhar e inverter essa imagem no momento de fazer o desenho, espelhando esse desenho, Então, eu espelhando a foto, invertendo horizontalmente, eu tenho muito mais facilidade de determinar as áreas para fazer o mapeamento dessa cor. E nesse dente em questão, nós também observamos, assim como em todo dente natural, as características que eu já falei anteriormente, que são a cervical cromatizada com mais baixo valor,
o terço médio de alto valor, e aqui no terço incisal a gente observa uma incisal mais translúcida de baixo valor e também os efeitos de mamelo, que dão no sentido horizontal esse contraste de translucidez e opacidade. Então, uma vez feito o mapeamento, esse mapeamento eu acho interessante que ele seja feito, inclusive, antes do design. Porque no momento de executar o design, eu já preciso ter uma clareza das características de cor do meu dente natural, que vai facilitar muito o processo. E o design será o tema da nossa próxima aula, onde nós vamos detalhar também alguns pontos interessantes que certamente serão úteis para o seu dia a dia clínico. Um grande abraço e até a próxima aula.